Olá, meu nome é Cíntia Carvalho, sou hipnoterapeuta obstétrica e hoje eu trago um conteúdo para vocês muito interessante para falarmos sobre visualização e imaginação. Vocês sabem a diferença entre eles? A maioria que eu acredito que já ouviu falar, ou especialmente quando nós falamos de hipnose, falamos sobre a importância da visualização, mas a imaginação, você tem noção do poder que a imaginação tem? Não? Então fique aqui comigo que nós vamos conversar sobre esse assunto. Então, para nós conversarmos sobre esse assunto, precisamos entender que a imaginação tem um poder muito grande no nosso cérebro. E quando nós falamos de imaginação, falamos de poder mental, de capacidade mental. A neurociência está aí para comprovar essa afirmação e tantas outras afirmações que eu trouxe em outros vídeos para vocês, especialmente quando falei de afirmações positivas. E eu trago para conversar com vocês sobre esse assunto aquela célebre afirmação de que o cérebro, ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. O cérebro, ele utiliza as mesmas energias para entender o que a gente vê e o que a gente não vê. Ou seja, ele utiliza as mesmas células cerebrais para trabalhar o que é real e o que é imaginário. E quando nós falamos sobre visualizações, nós falamos sobre algo que a gente vê. Então, se eu trago para vocês aqui a visualização, algo simplesmente visual. Então, falando sobre visualização, eu poderia dar um exemplo seguinte. Normalmente, as pessoas dizem, quando a gente trabalha com hipnose ou começa a sessão de hipnose, de que elas não conseguem visualizar e que não vão conseguir ter êxito na hipnose. Você não precisa visualizar. Vocês vão ver aqui que o poder da imaginação é muito maior do que da visualização. Mas a visualização é importante. Tem a sua importância também. Porque a visualização, ela também tem a capacidade de provocar uma dissociação. Ou seja, fazer-nos ausentar do aqui e agora. Quando visualizamos, vamos para o visual. Se eu falar para vocês aqui agora, se vejam numa praia, imagina que ao seu redor tem pessoas, visualize essas pessoas, visualize um barco nessa água, se aproximando de você, as ondas batendo nos seus pés, essa água tá quente, tá morna. Perceba os raios solares. Você vai começar a entrar, e muitos aqui inclusive entrariam em hipnose se eu continuasse falando, porque você começaria a se visualizar nesse espaço. Só que visualização é uma questão de prática. Quanto mais você praticar a visualização, melhor você vai ficar no quesito de visualização. E a visualização, ela sem emoção, ela vai ativar uma determinada área do nosso cérebro. Só que o que a gente quer é visualização com emoção. Quando a gente trabalha a visualização com emoção, é ativado no nosso cérebro uma área chamada de mesolímbica, que é onde ficam armazenadas as nossas emoções. E esse é o papel que a gente precisa trabalhar nas visualizações com a hipnose. E quando a gente fala de imaginação, falamos de algo muito mais além. Quando nos referimos à visualização, à imaginação, nos referimos a, além de ver, ouvir, tocar, sentir, saborear. Então, vocês percebem que é algo muito mais profundo e muito mais além do que a visualização. E o que é que a gente quer? De fato, quando a gente trabalha a hipnose, a gente quer que vocês trabalhem a imaginação. A imaginação, ela mexe mais com os sentidos. Você consegue se aprofundar de maneira mais satisfatória com a imaginação. E é fácil. Se eu começar a falar para vocês aqui que, de fato, o que a gente precisa é aprender. Aprender e visualizar o que de fato você deseja. Quando eu converso com uma mulher que está gestante ou que está em trabalho de parto, falando sobre o parto que ela deseja, o que você vê no parto que você deseja? De fato, a gente precisa aprender a imaginar a situação da forma que a gente deseja. Desejo é algo muito importante a ser trabalhado. Então, essa visualização, essa imaginação, ela precisa ser real. Ela precisa ter emoção envolvida. Quando a mulher se
imaginar numa situação de parto, sendo acolhida por pessoas no hospital ou em casa, ela precisa ter uma imaginação muito fértil, vocês precisam trabalhar essa imaginação. Os detalhes da imaginação, onde você quer estar, as pessoas que estão ao seu redor, como é o seu bebê, os detalhes do seu bebê, quando você toca nele, o que você sente, como é o cabelo, a textura do cabelo, a textura da pele, o cheiro que você sente no ambiente. Então, tudo isso é importante para você trazer à tona e trazer à realidade o que de fato você deseja, que você quer para você. Então, quando a gente fala de imaginar, a gente pede para que a gente entenda que quando você tem a capacidade de imaginar, você tem a capacidade de criar soluções. E o que a gente quer é ressignificar. O que a hipnose faz é ativar, quando vocês trabalham a imaginação ou a visualização com a emoção, é ativar uma área chamada hipocampo no nosso cérebro, que é onde ficam armazenadas os estados emocionais atrelados à nossa memória. E com a hipnose, a gente consegue adentrar esse hipocampo e ressignificar aquela emoção. Não é que você vai apagar o que você já viveu, mas a gente pode dizer que é como se você ressignificasse essas emoções, vivendo aquele momento ou que alguém contou de uma história negativa de parto ou alguma história anterior que essa mulher traz de parto, que ela precisa lá ativar aquela memória, viver mais uma vez aquela história, porém com emoções diferentes. Então a gente precisa aprender a ressignificar, a limpar essas emoções negativas que ficaram naquele espaço para que a gente possa substituir por emoções positivas. E eu acredito que todos nós aqui temos a capacidade de imaginar. Qualquer pessoa que raciocina, ou qualquer pessoa que consegue pensar, não é raciocinar, porque a gente não quer que a mulher em trabalho de parto ela raciocine. Porque lembre-se que a gente já falou aqui antes, que a gente não quer que a mulher em trabalho de parto ative o neocórtex, que é o lado racional. A gente quer que ela imagine e adentre essa imaginação, sentindo de fato essas emoções. Porque a gente precisa dar novo sentido e novas emoções para o subconsciente. Para que de fato o nosso subconsciente possa ir lá e buscar essas emoções positivas, para que a gente de fato vivencie ela como real, para trazer para a nossa vida e transformar o nosso momento da forma que a gente deseja. E para isso, conte comigo, conte com o Hipnoparto e estamos aqui. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com seus amigos, com suas amigas e com quem você achar que vai gostar do conteúdo. E até o próximo vídeo.